Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Jesus, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, pela mensagem divinal que encanta, em que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus. Cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por sua infinita graça e misericórdia, estamos mais uma vez na casa de Deus, com o povo de Deus, com o compromisso de levarmos esta mensagem de salvação e de vida eterna aos quatro cantos da terra. Nós começamos o Sermão do Monte a estudar Mateus capítulo 5, 6 e 7, no dia 13 de agosto de 2013. E por 40 dias, todos os dias na igreja, reunido, estudando o Sermão do Monte. E nós, nesta 32ª Santa Convocação, tinha como tema Aprendendo de Jesus. E nós estudamos de versículo a versículo, de forma textual, expositiva e apologética. E terminamos dia 1º de outubro, fizemos o encerramento da Santa Convocação e culminou com o aniversário de 20 anos de igreja organizada
e realizamos batismo. Foi uma festa maravilhosa. Mas terminou a Santa Convocação e não conseguimos terminar o Sermão do Monte. E nós estamos estudando o Sermão do Monte ainda, e nós estamos no capítulo 7. Os versículos que nós iremos trabalhar nesta noite é o versículo 17, 18, 19 e 20. Nós vimos no domingo próximo passado de noite, na sua 48ª mensagem do Sermão do Monte, e hoje nós vamos estar na 49ª mensagem, e o nosso tema é voltar. Por que voltar? É porque ainda dá para mudar de direção aqueles que disseminam um falso evangelho, um outro evangelho, para que ainda haja possibilidade daqueles lobos vestidos de ovelha crerem em Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, e se converter a Cristo e estudar a palavra de Deus e ainda ser salvo, ter todos os pecados e as transgressões perdoadas. E aqueles também que são crentes nominais, que estão na igreja e que, porventura, ainda não acreditam que só Jesus Cristo salva, que ainda não entregaram o coração a Jesus, que ainda não tiveram um novo nascimento e que não se tornaram ainda nova criatura, com todas essas mensagens que nós estamos vendo na palavra, dá tempo ainda, porque você ainda está vivo. Então eu gostaria de ler versículo 17, 18, 19 e 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, bondoso e misericordioso, sem o Senhor, sem a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, o teu amor, o seu perdão, nós estamos aniquilados, perdidos. Mas pela fé, cremos e em obediência permanecemos perseverantes no conhecimento do Senhor por intermédio da tua santa, gloriosa e bendita e eterna palavra, que é imutável. E nós, Senhor Deus, não ousamos a dar nenhum só passo sem a direção do Senhor, sem a orientação do Senhor. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a luz de Cristo brilhe intensamente em cada vida e em cada coração, que agora está a nos ouvir, que agora está tendo contato com a palavra do Senhor, e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa tocar no íntimo da alma de cada um, e que haja, Senhor Deus, o milagre de transformação, de salvação, de perdão dos pecados e de vida eterna,
e o nome escrito no livro da vida. E o Senhor Deus possa, em nome de Jesus Cristo, operar no coração de cada um, segundo o teu muito amor, segundo a tua misericórdia, para que haja vida, vida em Jesus. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter uma convicção completa que a vida é bem maior que a nossa vida. Porque a nossa vida, ela não é apenas um momento. E aqui está a questão que nós vamos trabalhar nesta noite com relação a o que Jesus Cristo está transmitindo, este ensino. E ele usa da botânica para falar acerca de coisas espirituais. O quê? Você vê Jesus falando de falso profeta e, de repente, neste ensino dele, ele usa a vegetação, ele usa árvore. E as árvores que ele usa, ele as denomina de boa e de má. Isso é importante porque nos dá uma compreensão de que uma árvore, ela pode existir, e a oliveira, ela é uma árvore que chega até a 6.000 anos de existência. Uma oliveira dura até 6.000 anos. E ela, nesses 6.000 anos, ela floresce e frutifica. Ela dá frutos. E essas questões, elas são importantes porque há duas maneiras de observar o fruto. O fruto, na botânica, é o elemento que dá continuidade à espécie. A fruta é aquilo que consideramos ser bom ao nosso paladar e que nós chupamos, que nós comemos. Então, isso é a fruta. Mas o fruto é aquilo que traz a espécie. E nesse fruto, que tem a semente, a perpetuação da espécie. Olha só como é que é importante a palavra, o ensino, a instrução. Quando um falso profeta, ele semeia heresia, ele pode deixar até de existir. Como muitos outros no passado já o fizeram. Mas os seus frutos permanecem. Os seus ensinos permanecem. Os seus adeptos permanecem, mesmo que eles não existam. Então é muito importante, quando nós estamos vendo esta palavra de Jesus Cristo, para termos cautela com os falsos profetas, é de que a vida deles já se passaram, mas o fruto ainda continua. E nós vemos aí algumas religiões com falsos ensinos e que continuam. E para vocês terem noção da gravidade disso, há duas igrejas que disseminam
é, heresias, falsos ensinos. Uma é cristã e ela é católico-romana, que é a maior organização religiosa do mundo. A religião que tem um capital em trilhões de dólares em bens, imóveis e investimentos em diversas áreas. E que tem uma quantidade de dinheiro que ultrapassa bilhões de dólares e que é distribuída no seu sistema eclesiástico de cardeais, de bispos, de padres, de freis, de freiras. Então ela tem a sua forma. E a segunda maior do mundo é aquele pessoal lá de Salt Lake City, que é os Mormons. É a segunda organização religiosa do mundo em poder financeiro. Já não existe mais Constantino, mas depois de Constantino, há mais de 1.700 anos, ainda continua o fruto e a disseminação desse fruto, passando de geração em geração. Os Mormons, a mesma coisa. Então, quando o Senhor fala para se acautelar dos falsos profetas, é que há falsos ensinos, mas que esses ensinos, eles permanecem. E nós vemos aí, batendo as portas, diariamente, os seguidores de Charles Taze Russell, que usam a Bíblia, mas que torcem para a sua própria perdição. Então, esse negócio de árvore é um negócio muito interessante, porque ela nasce por intermédio de uma semente. E ela vai fincando as suas raízes, e a árvore vai se fortalecendo, e vai se multiplicando. E o Senhor Jesus Cristo diz que há duas espécies de árvore. Aqui é boa, aqui dá fruto bom, e aqui é ruim, e dá fruto ruim. A árvore que é boa, ela vai em direção, e o crescimento dela vai à luz de Cristo. A árvore ruim, não. E aqui, amados de Jesus Cristo, nós temos a orientação de Jesus no versículo 16, é que você não se encanta com o tamanho da árvore e nem com o tempo que a árvore existe, mas os frutos que a árvore dá. Isso aqui não é julgamento, isso aqui é discernimento. É bom? E aí você vai ver pelos frutos, e aí você tem que estudar a história. E você pode estudar a história pelo Google hoje. Pode pesquisar essas questões e ver quem são, como são, o que fazem, por que fazem. Não se olha a árvore boa pelo número de frutos que ela dá, mas da qualidade do fruto que ela tem. Então, o Senhor Jesus Cristo, ao nos ensinar estas questões, amados irmãos, nós vamos ver que as árvores
tornam a vida possível. E se nós formos em Apocalipse 22, e você pode anotar isso aí nas suas anotações, você vai ver de uma árvore que ela dá frutos e que é para a saúde. E aí já na eternidade, a importância que uma árvore tem. E aí, amados de Jesus Cristo, nós podemos ver também no Éden, quando Adão e Eva estavam no Éden, e tinha a árvore da vida. E quem comesse dela não morreria. Então, há uma árvore que dá a vida. E lá em Apocalipse 22, a árvore de vida que é cura para as nações. Amados do Senhor Jesus Cristo, a árvore boa, ela não pode dar frutos maus. Graças a Deus que ela é incontaminável. E nós podemos usar a palavra de Deus como árvore da vida. A palavra de Deus, ela é saúde e vida. E é por isso que Jesus disse: examinais, pois, as Escrituras. Por quê? Quando você estuda a Bíblia, não tem quem faça você experimentar alguma coisa que pode parecer agradável aos olhos, como era o fruto que enganou a Eva, e aí era um período de inocência, e enganar você. Porque se você conhece a Bíblia e o fruto que ela dá e o que nela está escrito, aquilo que o falso profeta vem falar para você, você diz, assim como Jesus Cristo diz para Satanás. Ele dizia: está escrito. Mas Jesus dizia: mas também está escrito. Então, quando você conhece a palavra, quando você se nutre da palavra, amados de Jesus Cristo, a realidade ela é outra. Aí nós vamos ver e ter resultados favoráveis e positivos. Frutos doces e comestíveis. Fruto é função de disseminar as sementes. E aí a Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, porque virão tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres. Então, é o fruto proibido, que é ruim, que é destrutivo e que também dissemina. Uma pessoa que ela recebe uma orientação de um outro evangelho, ela tem uma importância na sociedade. Ela tem uma família. Ela tem uma família que cresce. E em 22:6, a instrução que a palavra diz, instrui a criança no caminho em que ela deve andar, nós podemos ver agora lá os palestinos do Hamas. Eles são ensinados desde pequeno a odiar os judeus e os cristãos. Foram ensinados. E eles são o quê? Terroristas. E o que eles querem? Só exterminar
Israel? Não. Eles querem exterminar todo o cristianismo no mundo e querem ficar com uma única religião. Porque julgam que a religião dele é a melhor que existe. Mas há uma avaliação. Qual é o fruto que o Islã ensina? É matar. É destruir. Então, o Islã é bom? É árvore boa? Degola criança? Rapta velhos? Estrupa moças? Que religião é essa? Então, quando fala sobre falso profeta, o fruto é o proselitismo. É fazer. E aqui lá no nosso Brasil, tem muitas mesquitas. E vão disseminando do seu fruto. E já o profeta, o Maomé, ele já não existe mais. Mas a sua semente, ela continua. Então a gravidade, amados, de Jesus Cristo, ela é muito maior. Então, nós passamos e as árvores ficam. E o ciclo das árvores é anual. Frutifica, mesmo sendo ruim, mas vai germinando. E essas questões, amados de Jesus Cristo, é tratada por Jesus para que a gente fique de olho. Então, as ações e pensamentos das pessoas e as suas doutrinas. Você deve ver e constatar com a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Dá para entender a importância deste sermão de Jesus Cristo, que vai pautando desde as bem-aventuranças e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. E agora ele está falando para que, olha, se acautele, se aperceba, não viva distraído. O que você tem é importante. O fruto que você tem é bom. E ele é uma fruta, e é doce. E é saborosa. E traz vida. Os outros, que não são bons, traz morte. E as pessoas desavidadas. O amado de Jesus Cristo. Alex, coloca para mim aí Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Meditam dia e noite. Aí é como aquele lá do Salmos 1, né? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amados de Jesus Cristo, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, firme as suas raízes na palavra. Porque firmado na palavra, o resultado é as folhas não vão cair. Porque a palavra é o manancial das águas vivas e permanece. E você passa, mas os ensinos ficam. E às vezes esses ensinos, eles não são verbalizados, mas são vividos e servem como testemunho. E aí vai ver que o fruto era fruto bom e vão querer a mesma coisa. É fruto que faz uma transformação. Provérbios capítulo 3, versículo 18, Alex. Provérbios 3, 18.
A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Apegue-se a Deus, apegue-se à palavra, conheça o Evangelho de Cristo, conheça o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Se autorregue, ó amados de Jesus Cristo, as raízes, o quanto mais profundo for, mais frutos tem, mais vigor a árvore tem. Vamos lá no Salmos 119, 11 e 12. Escondi, guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus estatutos. Finque as raízes na palavra. E você ame a palavra, porque ela te dará livramento. Os servos do Altíssimo. E isso aí é importante porque, o profeta, o crente, ele é conhecido pelo fruto que ele produz. Por quê? Para produzir para fora, é necessário, primeiro, produzir para dentro. Aqui, há algum tempo atrás, eu creio que já 2 ou 3 vezes, eu falei sobre uma árvore que existe lá nos Estados Unidos, em regiões onde tem fortes tufões, grandes vendavais, de uma qualidade de árvore que tem lá. Até fiz um discurso que o meu então vizinho, o ex-prefeito da cidade de Jandira, o Alain Kardec de Albuquerque, fez lá na Câmara dos Vereadores, daquela árvore que, quando ela nascia, ela ia crescendo, quando chegava num determinado ponto, eles começavam a judiar dela, ia bater, e ela parava de crescer para cima e ela começava a crescer para baixo. Ela começava a fincar as suas raízes no mais profundo dos solos, alcançando veios de águas permanentes, e depois de um determinado tempo, eles paravam de bater nela, e aí ela vinha com toda a força e ela aguentava fortes vendavais e tufões e tudo aquilo que destruía tudo e todos, e aquela árvore ficava de pé. Para o crente, ao expandir para fora, primeiro ele tem que crescer para dentro. E aí nós vamos lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, o que é o fruto? É a semente que dissemina. O que é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, amados de Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo está falando? Olha, produza frutos bons. Por quê? A semente, ela é boa. Olha as características de um crente: amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Para se frutificar, para alcançar o outro, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17.
2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é enxertado, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram as novas. E a gente pode também, Alex, ir para Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Crescimento interior. Quem eu sou? Nova criatura. Quem eu sou? Sou uma árvore boa, onde eu estou enxertado. Então, a gente tem que produzir frutos dignos de louvor. Isso é perceber de que existe gente que não dá frutos ruins. E aí entra uma outra pergunta. Que árvore você é? E que fruto você dá? O Senhor está chamando a atenção. E ele vem chamando a atenção seriamente. E agora ele. E aqui eu quero dizer uma coisa para todos os que me ouvem e ouvirão: é de que quando você for ler o Sermão do Monte, não leia só um versículo. Leia Mateus 5, 6 e 7. Aí vai em Lucas. Lá tem a interpretação segundo Lucas, o relato de Lucas. E aí você vai, puxa vida, você tem que gastar um tempo. É a transformação de uma vida. Mas não é a vida do outro, é a sua. E ela tem importância. Tem tanta importância que se levanta o império para enganar, para evitar que essas pessoas cheguem ao conhecimento da graça de Jesus Cristo e sejam salvas. E há um empenho muito grande. E eles, por serem daninhos, o que tem mais em uma floresta? Árvore boa ou árvore ruim? Quem já andou em uma capoeira? Tem mais arranha-gato? Tem mais carrapicho, picão? Tem mais mamica de porca? O que tem mais? Coisa ruim é maior. Coisa boa é bem menor. Por isso que o Senhor disse: larga é a porta e muitos são os que entram. E apertada é a porta e poucos são os que entram. Essas questões são interligadas. Quem gosta de fazer tricô e crochê deve aprender a ler a Bíblia tricotando, versículo a versículo e ligando. Por quê? Irmão, abre o olho, traz discernimento. Opa, a mensagem ela é bonita, mas vamos ver a vida? Vamos ver os frutos? Essas questões são importantíssimas, amados de Jesus Cristo. O profeta verdadeiro é um escolhido de Deus. O profeta falso é um escolhido do diabo. Lá em João capítulo 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Você vê aí, pedir, dar-se usar, bater, e abre-se usar, há uma condição. Frutifique, dissemine, semeie, se cuide. Aí nós vemos também Eclesiastes 3:11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11.
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente ler, falar de árvore boa e de árvore ruim, sem entrar no que Jesus está querendo dizer, é chover no molhado. Nós temos que ver o que Jesus Cristo está dizendo e nos acautelar. E ter um cuidado. Já que nós somos nova criatura, já que nós recebemos uma nova vida, a gente deve deixar as coisas velhas para trás. Eu não sou mais fruto ruim. Eu sou árvore boa que produz bom fruto. Então, e o produto, a fruta do fruto, que tornou a árvore, ela continua depois que eu deixei de existir. Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista falando. Mateus 3, 8. Deem fruto que mostre arrependimento. Amados de Jesus Cristo, ficar triste não é arrepender. Se autoflagelar não é arrependimento. Pode ser remorso. E eu creio que aquelas pessoas que são terroristas do Hamas não estão tristes. Não estão arrependidos. Estão achando que vão até sacrificar a sua própria vida para se encontrar com virgens lá no paraíso. Mas o evangelho é o evangelho do arrependimento. A palavra de Deus fala que o arrependimento ele produz. Então, o que o Senhor está dizendo aqui desta árvore, que ela dá um bom fruto, é de pessoas que também erram. Ainda que a oliveira minta. Mas nós somos nova criatura. Nós que crescemos para dentro, que temos o fruto do Espírito, que é o próprio Espírito, e aí não é dons, que é atribuições para o crescimento, que é o fruto é o Espírito, a árvore aqui é o Espírito, e o fruto que ela dá é amor, paz, benignidade, bondade, fé e mansidão. Então, puxa vida, eu saí fora, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido. Salmos 51 fala sobre isso daí. Salmos 51, Salmos 51, vamos lá, 51, 17. Salmos 51, 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Dá para entender? Nós somos árvore que dá bom fruto. E que o nosso fruto, ele permanece. Então, nós vemos a árvore da justiça. Isaías 61, 3. Isaías 61, 3. Aquilo que a botânica considera, nós vemos agora espiritualmente. A dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espírito deprimido,
Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. A glória não é do homem, a glória é de Deus. E Deus diz: a minha glória eu não darei a outro. Árvores que glorificam e exaltam ao Senhor. Ele usa aí a figura do carvalho. E o carvalho é uma árvore que você planta uma aboboreira, daqui 90 dias você está colhendo abóbora. Você planta um carvalho, daqui a 100 anos ele está em formação. Assim seja a palavra que saia da vossa. Olha, observem, atentai, para que o outro, que é falso profeta, não te torne um fruto ruim. Então, por isso que a palavra de Deus diz: cuida de ti mesmo. E outra, e dos que te ouvem. É muito importante essas questões, tá? Mas, pastor, eu nunca vi isso. As suas obras, amados de Jesus Cristo, são frutos de justiça. Filipenses 1:11. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Por quê? Acautelai-vos dos falsos profetas. Aí, em Atos 26:20, um coração que não está endurecido, um coração que foi transformado por Deus. Preguei em primeiro lugar ao que estava em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também os gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostram o seu arrependimento. A árvore que frutifica, a começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chegou até nós. E nós passamos. Mas esta palavra, que é digna de todo louvor e digna de toda a aceitação, ela continua. E é fruto bom. A gente deve só voltar-se para dentro para crescer no conhecimento e na graça. Mas proclamar. O apóstolo Paulo, que evangelizou, diz: em nada considero a minha vida por preciosa. Amados de Jesus Cristo, é aquilo que eu creio que foi domingo, eu não sei se esse ou no outro, na EBD, tomar a cruz e seguir. Nesse agora, é mais ou menos assim. Produzir. O crente não pode deixar de produzir. Mateus 3:8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Nós já vimos lá São João Batista falando, e agora vamos em 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, porque o salário do pecado é a morte. Amado de Jesus Cristo, o Senhor fala de que a árvore que dá o fruto ruim para nada mais presta do que ser cortada e lançada no fogo e arder. Então, a colheita de Jesus, segundo o ensino de Jesus, para a gente se acautelar dos falsos profetas, é que nós somos árvores que dão frutos. E o bom seria que todos os nossos frutos fossem frutos bons. Tivesse uma fruta doce, e que
perpetuasse pessoas transformadas pelo poder de Deus, por intermédio do Evangelho Santo de Jesus Cristo, de vidas que serão. Você viu aquela passagem da figueira? Ela era uma figueira que não era boa. Ela apenas tinha aparência. E quem criou o universo, ele criou a árvore. E ele sabe todos os estágios dela. Todos. E quando ele olhou para aquela figueira, a aparência dela é de que tinha fruto. E ele foi lá para colher fruto. Então, um falso profeta, ele tem aparência, mas não é profeta. Um falso crente tem aparência, mas não é crente. Quem corta as árvores é Deus. Quem colhe os frutos é Deus. Imagine agora Deus chegando até nós para colher fruto. Essas questões são importantes. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Coração quebrantado. E leva alguém a produzir o fruto do arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Então, quando nós lemos aqui o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, é mais uma advertência de amor, é uma correção. O crente dá frutos bons. O salvo dá frutos bons. O salvo é árvore boa. E a árvore boa não dá frutos ruins. Isso é importante. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, essas questões são questões que vai chegar no domingo pela manhã, ele continua falando a mesma coisa. É um discurso só. Porque chega a hora de se apresentar diante dele. Nem todos os que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então ninguém vai ser salvo. Se não fosse salvo, por que Deus enviou a Jesus Cristo para buscar e salvar o que se havia perdido? O que tem uma palavra dessa? Lembra o que eu disse quando eu comecei? Se você está andando em um caminho torto, se arrependa. Dá tempo ainda. Dá tempo de mudança. Tem um monte de gente agora apavorado. Porque vem vindo aí 2 grandes guerras e a última é o Armagedon. Vem vindo aí o princípio das dores. Vem vindo aí a grande tribulação. Vem vindo o fim do mundo. E agora como é que vai ficar minha casa, que eu trabalhei tanto, que eu lutei tanto, e meu carro? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Vamos endireitar o caminho. São 49 mensagens. 49 mensagens de 3 capítulos. Isso já está cansando a igreja, hein, pastor? Já não aguento mais esse negócio aí de sermão do monte.
Se você não aguenta o sermão do monte, como que você vai ficar com aquele que deu o sermão toda a sua eternidade? O céu vai ser um inferno para você, querido. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem não é, não ouve. Dá para entender? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra e tenha misericórdia de cada um de nós. Não nos deixes confundidos, mas abra, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração e ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe no nome de Jesus.